Ei, é com você mesmo que eu tô falando. Tá, 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 tá. Você conhece um canal no YouTube chamado Buenas Ideias? Sabe? Não conhece? Então vai lá, vai ver. É do Eduardo Bueno, do Peninha. Não. Vê o meu primeiro. Eu sempre fui apaixonado por história. E depois que eu fui aluno de um professor chamado Manuel Maurício de Albuquerque e conheci esse canal, Buenas Ideias, eu fiquei muito empolgado de fazer um canal só sobre o Vale do Paraíba. Eu sou carioca, mas moro aqui há 40 anos. Então são histórias incríveis. E são histórias apaixonantes. E o interessante é que na coisa da história oral, a história oral é ao mesmo tempo fonte de informação e registros biográficos. Então tudo que você vai ouvir aqui são pesquisas, conversando com historiadores, visitando prefeituras. Então, gente, com você, as incríveis histórias do Vale do Paraíba. As incríveis histórias do Vale do Paraíba. Episódio de hoje: Quanto vale um vale? Qual a importância do Vale do Paraíba? O Vale do Paraíba é muito importante, como o Vale Transporte e o Vale Alimentação. Porque aí o Vale do Paraíba, ele pode antecipar o salário. Ô, louco, meu! Isso aí não é piada, cara. Eu vi essa resposta naquelas questões do Enem. Um rapaz respondeu exatamente isso. Rapaz, veja bem, o Vale do Paraíba é de suma importância. Não podemos discriminar esses importantes cidadãos. Claro que o Vale do Paraíba tem uma importância econômica para o Brasil e para o mundo, né? Que nós vamos chegar na história do café. Paraíba é um termo de origem tupi que significa mar ruim, através da junção dos termos Pará, mar, e Aíba, ruim. O Rio Paraíba é um rio maravilhoso, um rio incrível. Ele nasce no município de Areias, que é aqui pertinho. Estou gravando aqui em Engenheiro Passos, com o nome de Paraitinga. E vai se juntar em Paraibuna, na represa do Paraibuna, para formar o Rio Paraíba. Que vai até Campos dos Goytacazes, vai até a Foz. Ai, que burro, dá zero pra ele. É São João da Barra, ô ridículo. Resfriado não me pega, resfriado não me agarra. Beba conhaque de Alcatrão, São João da Barra. O Fernando Pessoa tinha uma frase muito legal. Ele dizia o seguinte: o Tejo não era mais importante que o rio da aldeia dele, porque o Tejo não era o rio da aldeia dele. Então, pra gente, o Rio Paraíba é o nosso Tejo. O Rio Paraíba é o nosso Sena. E as grandes civilizações surgiram a partir do rio. Você vê, por exemplo, a região do Crescente Fértil, o rio Tibre e Eufrates, onde surge a civilização. Todo o Egito foi construído através do rio Nilo. A importância do Sena, né, para a França. Então, nosso Rio Paraíba é fundamental para construir toda essa nossa história. As primeiras ocupações do Vale do Paraíba começaram no final do século XVI. Foi onde surgiu o bandeirantismo. Aliás, uma cidade que vocês vão ouvir muito nesse canal é Taubaté. Taubaté tem uma importância impressionante. O bandeirantismo, que é chamado de aprisionamento, quando os bandeirantes começam a prender os índios para trabalho em lavoura, até para procurar ouro e pedras preciosas, foi aqui na região de Taubaté. A primeira cidade surgida no Vale do Paraíba foi Taubaté, depois Guaratinguetá. E é muito interessante, porque as pessoas vinham já para cá para montar sítio e procurar pedras preciosas. Não existia ouro no Brasil ainda, não tinham achado ouro. Só foram achar ouro um bandeirante de Taubaté. Só foi achar ouro e, inclusive, cidades históricas como Ouro Preto foram criadas por bandeirantes paulistas. Então tudo começou nessa questão do ouro, da pedra preciosa. Guaratinguetá, por exemplo, chegou a ter uma empresa de fundição. O caminho do ouro era Guaratinguetá, Cunha e Paraty. Com os novos caminhos sendo descobertos, a região começou a surgir uma região importante no plantio de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, que a Europa inteira consumia cana-de-açúcar, principalmente do Nordeste. Ah, cana-de-açúcar do Nordeste, né? Sei. Aí, Ed, explica pro cara aí. Cana-de-açúcar o quê, rapá? A Europa consumia era açúcar. Presta atenção no serviço, ô imbecil. A região começou a produzir cana-de-açúcar até a chegada do café. Paralelo a isso, começam a surgir os primeiros engenhos de cana-de-açúcar. Em 1750, Lorena, principalmente, era
uma região importante da cana-de-açúcar, e até que surge o café. O café, que vai ter um episódio sobre isso, né? O café começa em Resende. Na verdade, ele começa lá no Pará, e do Pará vem para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro vem para Resende, e de Resende se espalha pelo Vale do Paraíba e praticamente sustenta o Segundo Império com o café. O café vem do Pará, trazido por um juiz para a cidade do Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro um padre, o padre Henrique José de Carvalho, que nós vamos falar desse padre ainda muito. Um dos episódios do nosso canal vai ser sobre a importância dos padres no Vale do Paraíba. O café chega em Resende e começa a se espalhar por todo o Vale do Paraíba. Com o esgotamento do café e com a descoberta de terras novas na região no oeste paulista, o café entra em decadência. Aí começa a vir os mineiros, e começa a coisa da pecuária leiteira. A bacia leiteira do Vale do Paraíba se torna a bacia leiteira mais importante do Brasil, talvez a segunda mais importante, né, que Minas era a primeira, Resende foi a segunda bacia mais importante do Brasil. Até que em 1941 começa um processo de industrialização através da construção da CSN, que muda a história, começa a mudar a história do Vale do Paraíba. Em 1950, surge em São José dos Campos o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Esses dois fatos mudam a história completamente do Vale do Paraíba. Uma região que era 100% rural, que começou com a cana-de-açúcar, passou pelo café e agora mantém uma bacia leiteira importante, entra um processo de industrialização fundamental para o que é hoje o Vale do Paraíba. Um processo de industrialização que vai crescendo muito, aí começa a surgir a necessidade de energia, começa a surgir as hidrelétricas, a represa do Funil. São Paulo, por exemplo, novamente Taubaté, começam a surgir as montadoras de automóveis. Grandes cidades, você pega, por exemplo, na Via Dutra, você não sabe mais onde acaba um município e começa o outro. Cidades acompanhando outras cidades, se interligando. Com a vinda da Volkswagen, ônibus e caminhões para Resende em 1996, a região das Agulhas Negras se transforma no maior polo metal mecânico do estado do Rio de Janeiro. Então virou um grande país chamado Vale do Paraíba. E isso que o meu canal quer mostrar para vocês. Eu sou José Leon e esse é o canal Histórias do Vale do Paraíba. Se você gostou, se você curtiu, vai lá, clica no curtiu, se inscreve, compartilha, aciona o sininho, que eu garanto para você que você vai se divertir muito. Muito obrigado. O que você acabou de ouvir faz parte de uma pesquisa em várias fontes, historiadores, prefeituras. A história oral é ao mesmo tempo fonte de informação e produto historiográfico. Se você gostou, pesquise. Vá visitar essas cidades. Oi pessoal, eu sou a Dailandim, eu sou artista visual, moro atualmente em Volta Redonda. Estou usando um cabelo na altura dos ombros, um pouco azulado. Estou usando um conjunto com 3 correntes pretas no meu pescoço, com uma blusa de alcinha preta também. Atrás de mim tem uma parede branca, do meu lado direito tem um gramofone e do meu lado esquerdo tem um cavalete com um quadro pintado com tinta acrílica numa figura abstrata, e as cores predominantes desse quadro é azul e vermelho. Tem o dorso de uma mulher com a imagem de um coração real assim no peito. Atualmente eu estou executando, junto com o Parque Arqueológico de São João Marcos, a produção audiovisual do projeto Artistas do Parque. Eu fico muito feliz por, de alguma forma, contribuir com esse resgate histórico e cultural realizado pelo parque, né? Principalmente por entender a importância desse tipo de iniciativa aqui para nossa região. E justamente pelo mesmo motivo, eu gostaria de parabenizar a Márcia Fernandes por mais essa iniciativa e aproveitar para agradecer a oportunidade de compartilhar com vocês um pouquinho da história, né, de São João Marcos. A cidade surgiu em torno da capela que o fazendeiro João Machado Pereira construiu em homenagem ao santo no ano de 1739.
Por conta das condições naturais da região, o povoado foi muito beneficiado pelo cultivo do café, já que as suas terras eram férteis e tinham um clima muito propício, o que transformou a cidade em uma das cidades mais ricas do Brasil, através da exploração de pessoas escravizadas que trabalhavam no cultivo do chamado ouro verde. Tinha prefeitura, câmara municipal, escolas, correios, hospital e até time de futebol. Foi a cidade do poeta romântico Fagundes Varela. Valorizava muito a arte e a cultura. Tinha teatro, clubes, bandas. O carnaval provavelmente era o momento mais aguardado. Em 1939, a cidade foi tombada pelo órgão de proteção ao patrimônio histórico e artístico da época. Mas no ano seguinte, Getúlio Vargas destombou com o objetivo de desocupá-la por conta do aumento da capacidade do reservatório Ribeirão das Lajes, que a inundaria com a construção da usina Fontes Novas, que funciona até hoje. Em 1990, a Ponte Bela e as ruínas do Centro Histórico foram tombadas pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural. E em 2018, com a construção do Parque Arqueológico de São João Marcos, começou-se a resgatar e valorizar as memórias que seguem sendo desenterradas. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da história desse espaço, que até hoje carrega muita memória. Até mais! Devo morrer sem raios nem trovões, sem chuvas de rosas, sem prosas, sem remessas, nem flores nem velas. Sem elas, minhas aquarelas, aquelas que vi nas tintas dos pintores, dos atores e sabores, amores e prazeres. Nessa velhice, quero ver as Alices que morreram por mim, e assim viver prometeu, o Deus que deu fogo para a humanidade com tanta intensidade que ela enlouqueceu. Esse corpo velho, cansado, inútil, não tem mais a vitalidade de um dia. Floresceu, amou e se deu, mas ainda ama, e muito agarrado ao último sopro de vida, nesta lida por amor, então eu vou, vivendo versos nesse universo que ainda tem lugar para mim. Nessa velhice, sinto que estou indo, esvaindo entre os dedos da vida, uma vida florida, querida de querer, porque viver é tão intenso, tão imenso, tão incomensurável, que só um miserável não vive a vida que foi dada do nada por amor. Aí morre no horror da sua mediocridade, sem identidade para viver. Meu último sopro tem que ser de poeta, porque atesta que vivi neste mundão andado e sofrido, encharcado de amor. Amor. Bom, gente, desculpa o mau jeito, mas eu vou falar aqui do jeito que eu posso mesmo, porque não achei ninguém para gravar para mim. Eu fui convidada ontem à noite para participar desse projeto. Eu só tive tempo de escrever mesmo e agora eu vou acabar tendo que ler porque estou sem material humano para gravar e também não tive tempo para decorar, assimilar aquilo que eu escrevi. Gravei na frente de um teatro que eu gostaria muito que fosse lá, mas ficou muito barulhento, tem muito trânsito lá, tem muita gente circulando, então eu preferi vir por um jardim de um castelo para gravar aqui, embora o que eu tenha escrito é apropriado para lá. Então eu vou tentar adaptar aqui, lendo para vocês, né? Essa poesia que eu narrei, mostrando inclusive lá a área do teatro onde eu havia gravado antes, né? Ela foi a última poesia dele, né?
né? Ela foi postada pela filha dele no feed de notícias, né, do Facebook, na página Grupo Teatral Cena, que era o grupo dele, né? E eu sou Rita Procópio, sou atriz e eu tô aqui para falar desse meu grande mestre de teatro. Se eu estivesse em Volta Redonda, eu estaria falando dele na Ilha São João. Por quê? Porque lá foi um local onde ele lutou muito para recuperar um espaço lá, um espaço de teatro, né? Ele conseguiu fazer alguma coisinha, mas ele não conseguiu atingir seu objetivo final por falta de apoio, tá? O sonho dele era transformar aquilo lá no teatro, né? Um teatro frequentado por todo mundo. Ele era uma pessoa muito sábia e eu acho que um pouco dele ficou e vai ficar para sempre em cada um de nós atores. E eu havia escolhido, né, falar dele na frente de um teatro porque por causa da grandeza dele. O teatro se chama Piccolo Teatro de Itália, que na verdade de pequeno não tem nada, como é o caso dele também. Eu havia escolhido falar dele no teatro, por quê, sabe? Porque na história de um ator tem sempre um palco, tem sempre uma luz, tem sempre uma cortina sustentada por aquele nó na barriga. E também tem sempre aquela idolatria órfica da persistência. O Bernardo era assim, ele era muito persistente. Na história de um ator, há mundos cheios e ao mesmo tempo tão vazio de gente. Tá? Há resistência em desaparecer, há o cansaço dos viajantes, a abstenção e a dúvida mortal de uma vida agitada e ao mesmo tempo tão solitária. Na história de um ator, há a desculpa de se multiplicar nos outros. Na história de um ator, há a certeza da eternidade. E o Bernardo se multiplicou em diversos atores, que através de suas lutas, seus textos teatrais, suas poesias, seus diversos trabalhos cênicos, colaborou, tá, para tornar a cidade um dos polos culturais mais importantes da região. Tá? Então, ele será eterno e nós, atores, seremos eternamente gratos a ele. Eu gostaria muito de agradecer por essa participação, por estar falando dele, meu mestre, meu amigo, meu diretor, meu tudo, Bernardo Maurício. E grata pela participação desse projeto. Muita gratidão. Olá pessoal, meu nome é Márcio, eu sou guia de turismo aqui em Conservatória e historiador. Eu vou contar para vocês agora a história de um homem que viveu em Conservatória, que era chamado de João Lulu. O João Lulu, ele não nasceu aqui em Conservatória, ele veio andando para Conservatória por volta de 1940. Não sabemos a procedência dele. Ele chega em Conservatória e ele vai se estabelecer no cemitério velho da cidade, o antigo cemitério, onde tinha uma casinha e ele passa a morar. Ele tinha a alcunha de virar lobisomem aqui em Conservatória. E, inclusive, existem vários relatos dele. Ele, uma certa feita, passou na casa de uma mulher e encontrou essa mulher sozinha em casa. Ele pediu água a ela e ela disse que não daria água para ele. Sem que ninguém visse, ele vai dizer para ela que num tempo de 9 meses ela estaria dando à luz a uma criança. Essa criança seria mulher. E o dia do nascimento dela seria o nascimento de muita chuva com raio. E exatamente como ele falou, aconteceu. 9 meses depois, nasceu uma menina e nasceu também num dia de muita chuva e exatamente aí 9 meses após ele ter falado. Outra curiosidade dele foi que ele estava vindo de Valença para Conservatória. E aí passou um carro e ele pediu carona. O cara disse para ele que era para ele vir a pé e que apostou uma corrida com ele para ver quem chegava primeiro. Ele disse que quando o cara chegasse na ponte da cachoeira, iria ver ele sentado na ponte e ele ia dar tchau. Quando o cara chegou 1 hora depois,
ele estava em cima da ponte aqui em Conservatória, ainda deu tchauzinho para ele e disse: eu ganhei a competição. É algumas das histórias que tem aqui dele aqui em Conservatória. Ele recebeu o apelido de lobisomem porque ele não gostava de tomar banho. E em função disso ele acabava cheirando muito mal. E dia de banho para ele era algo de muita tormenta. Tinha que pegar ele, amarrar e dar banho. O senhor Paulo Muniz era quem era a única pessoa que fazia isso. Conseguia dar banho nele. Então raras vezes ele tomou banho em Conservatória. E essas vezes foi com o Paulo Muniz que conseguiu dar banho no João Lulu. E eu vou contar para vocês uma história agora muito legal de Conservatória. De um senhor que vivia aqui chamado José Quirino. O Zé Quirino, ele nasceu escravizado e ficou pela cidade após a abolição da escravidão. Ele viveu mais de 100 anos em Conservatória. E ele, ainda com 60 anos, ele adquiriu uma ferida no joelho. E essa ferida não cicatrizava, possivelmente porque ele tinha diabetes. Então ele andava com um cachorro do lado dele, que o cachorro ficava lambendo a sua ferida. Era uma marca muito típica para você saber quem era o Zé Quirino na cidade. Mas uma coisa muito curiosa sobre ele é que ele recebia pequenos salários para poder cobrar as pessoas na rua. Aqui na cidade tinha uma venda chamada Venda do Cláudio Gama. E o Cláudio Gama, ele vendia no sistema de caderneta. Então você podia comprar, anotar na caderneta e pagar no final do mês. Quando o devedor não voltava para pagar a caderneta, ele chamava o Zé Quirino, dava um trocado para o Zé Quirino, e o Zé Quirino tinha a incumbência apenas de sentar na porta da pessoa. Era o sinal de que aquela pessoa estava devendo a venda da cidade. Então ele acabava deixando as pessoas com muita vergonha, porque todo mundo que passasse na porta ia ver o Zé Quirino sentado ali, ia saber que fulano de tal está devendo a venda da cidade. Aí rapidinho as pessoas iam lá e pagavam a sua dívida com a venda. Eu vou estar apresentando para vocês a história da Sá Domingas, a parteira. Foi uma grande parteira que nós tivemos aqui em Conservatória. Ela nasceu em 1860 na Fazenda Boa Vista e recebeu a alforria geral, como todos os negros, em 1888, na Lei Áurea. Ali então ela vem para o centro de Conservatória, na época Santo Antônio do Rio Bonito, e aqui então ela conhece um agente de trem aonde ela vai se casar com ele. Por ele ser agente de trem, então ele era um guarda-chave e ele foi morar na proximidade do Túnel que Chora, onde ela construiu família com ele. Ela teve 9 filhos, mas o mais interessante da sua história é que ela fez mais de 1000 partos em Conservatória. E ela ficou conhecida como a grande parteira. Morava na Rua dos Pobres, hoje a Rua Santo Antônio, em Conservatória. Ali então, em 1964, ela morre com 104 anos de idade. E ela vai deixar uma coisa muito interessante, a casa dela. Quando ela falece, após 6 meses do falecimento dela, a casa vai afundar a terra. Não vai cair, não. Ela vai afundar, como se a natureza estivesse guardando o que era dela. Tá? Assim, então, essa é a história da parteira da Sá Domingas. A família dela permanece até hoje na cidade e é muito legal a história dela. Inclusive, ao saber dessa quantidade de partos feitos, o governo do estado batizou a creche municipal de Creche Vó Domingas, uma homenagem a ela aqui em Conservatória. E eu vou estar contando para vocês um pouquinho da história de uma personagem muito interessante daqui da cidade, que foi a Bem-vinda. Bem-vinda foi uma mulher que viveu em Conservatória por 123 anos. Ela nasceu escravizada em uma das nossas fazendas, não temos a certeza de qual fazenda aqui da região, e ela nasce com os pais trabalhando na construção da igreja matriz. E ela vai falecer em 1983. Mas a Bem-vinda, ela não tinha casa para morar, então ela ficava pela mão dos outros na rua após a abolição da escravidão. Morava na casa de um, na casa de outro. E foi então em 1960 que o padre da época resolveu deixar a Bem-vinda morar atrás da igreja. Isso daí gerou uma lenda na cidade. Dizia que a Bem-vinda
era a mula sem cabeça. Ela virava mula sem cabeça nas noites de lua cheia e saía pelas ruas da cidade assustando as pessoas e fazendo baderna. Mas o interessante é que quando você chamava a bem-vinda de mula sem cabeça, ela ficava muito brava, mas muito brava mesmo. E a partir dali ela começava a te tacar pedra, pegava pau e corria atrás de você. Era algo muito interessante da época. Mas ela também teve umas coisas muito curiosas, porque por ela ter vivido o período da escravidão e ter vivido 123 anos, e é lúcida ainda, ela conseguia falar algumas coisas relacionadas à época. Contava como que era a vida nas fazendas, contou como que era a construção da igreja matriz, até de uma certa feita que um escravizado na construção caiu e quando chegou embaixo morreu, bateu com a cabeça e morreu na hora. O padre, então, com muito medo de ter que pagar o escravizado, rezou um rosário em volta dele e pediu que ele levantasse. E, por milagre, o escravizado levantou e continuou trabalhando. É uma das histórias que ela contava aí na região. A Bem-vinda, ela morre em 1983. E a casinha onde ela viveu até hoje existe, que é atrás da igreja. Hoje é o barracão de festas da igreja. Tá aí uma curiosidade e uma personalidade aqui de Conservatória, né? Valença, Vale do Café, Rio de Janeiro. Tá bom? Obrigadão, pessoal! Sou Antonieta Maria Milém Penedo. Nasci e vivo na cidade de Barra Mansa. Sou viúva do artista Clécio Penedo, que tenho muita honra e prazer em atender um pedido da Márcia Fernandes para fazer esse vídeo. Clécio Penedo nasceu em Bom Jardim no dia 14 de dezembro de 1936. Veio para Barra Mansa aos 5 anos, de onde fixou residência e nunca mais saiu. Clécio Penedo é formado pela Escola Nacional de Belas Artes. E em Barra Mansa ele teve várias funções. Professor e diretor do Colégio Estadual, professor do UBM, secretário de Educação de vários prefeitos. Clécio Penedo, a vida toda dele, até os 21 anos, ele fotografava, ele pesquisava e fazia o trabalho dele. Somente em 1974, que ele foi ter aula com o Ivan Serpa, que ele encontrou o seu caminho. Desse caminho, ele fez várias exposições no Rio, no Museu Nacional de Belas Artes, no Museu Histórico, em Petrópolis, no Museu Imperial, em Belo Horizonte, no Guarupi, na Galeria Guarupi, e em São Paulo também ele levou no Museu Lazar Segal. Clécio Penedo faleceu em 17 de janeiro de 2004. Desta data em diante, a família ficou responsável pelo acervo cultural. Então, formamos um instituto em 2009, Instituto Cultural Clécio Penedo. Em 2010, fizemos um corredor cultural, Volta Redonda, Barra Mansa e Quatis. 2011, 50 anos de retrospectiva do artista no Museu Histórico Nacional. E em 2012, ganhamos um projeto da Secretaria do Rio, que fizemos uma grande exposição em 2013, com 51 anos da retrospectiva de suas obras. Em 2014, associamos ao Sala Preta com uma opereta de rua, És Tupi do Brasil, que encantou a todos. 2015, o És Tupi do Brasil, junto com o Sala Preta, fizemos uma exposição na estação ferroviária de Barra Mansa, que participaram também vários artistas que conversassem com a obra do Clécio. 2016, pelos 80 anos, fizemos o relançamento do baralho És Tupi do Brasil. Em 17,
17 e 18, ficamos preocupados em fazer um projeto com a meta para o Museu Nacional de Belas Artes, onde o Clécio tinha muito boa acolhida em vida. Fizemos a abertura da exposição em 24 de outubro de 2019, com grande sucesso. Em 2020, por causa da pandemia, nós fizemos lives com os artistas que tinham conhecimento da obra. Em 2021, fizemos podcast com 5 professores. E em 2022, estamos fazendo um projeto que pretendemos chegar a São Paulo. Tive muito prazer em fazer essa entrevista e desejo para a Márcia Fernandes bastante sucesso. Respeitável público pagão. Eu conheci Pascoal em 2002. Estava entrando de estagiário no Teatro Gacemes, vindo do curso de turismo da UBM, através do Júlio Vidal, que é um grande mestre. E fui ter mais proximidade com o Pascoal mesmo a partir de 2012, 2013, 2014. Se eu fosse definir aquele homem, aquela força da natureza, eu definiria como coração. Era de uma vontade de que as coisas melhorassem, era de uma vontade de abraçar as causas relacionadas à cultura e à arte, de trazer inovação para a instituição. Ele queria fazer tudo ao mesmo tempo, ele queria abraçar todas as causas, ele queria fazer tudo muito rápido e para ontem. E eu acho que nessa impetuosidade dele, ele teve um grande mérito. Ele teve vários méritos ao longo da vida dele como diretor do Gacemes, como artista, como poeta, mas ele conseguiu tirar do papel uma reforma que estava prevista há muito tempo. Se o Teatro Gacemes hoje está novo, está lindo, está moderno, pode ter certeza que o maior responsável certamente é o Pascoal Possidente. Um beijo no coração dele e da família dele, onde quer que ele esteja hoje. Um grande abraço para vocês todos também. Olá, eu sou Jussara Almeida. Venho aqui contar mais uma história de Vassouras em versos. E hoje a homenageada é Mariana Crioula, essa mulher negra, heroína brasileira, marca de resistência e que está presente aqui na cidade em diversos lugares. Nós temos aqui uma creche municipal lá no distrito de Maçambará com o nome de Mariana Crioula. Ela permanece viva. Ela dá nome também a uma harpa para crianças, uma harpa que faz parte do acervo do PIM, Projeto de Integração pela Música. Temos também no Rio de Janeiro um hospital maternidade, tem um centro de assessoria jurídica popular no Rio de Janeiro que também leva o nome de Mariana Crioula. Temos uma escritora famosíssima de literatura de cordel, a Jarid Arraes, heroínas negras brasileiras, e dentre elas está a história de Mariana Crioula. Temos também aqui, na Câmara Municipal de Vassouras, uma sala de exposição Mariana Crioula, e por aí não para. E eu vou começar tentando imaginar como era a senzala em 1838. E começa assim. A senzala entoa versos ao sublime som do tambor. Homens escravizados cantam canções feitas de amor. A fé transcende a alma em busca de um protetor que traga a esperança de dias livres de dor. Mariana Crioula, mulher negra majestosa, feita de luta e de dor,
A poesia liberta o grito na voz abafada do seu clamor, que vai dar a Mariana crioula seu merecido lugar e louvor, símbolo histórico de força, ação determinada e fervor. Foi na fazenda freguesia do poderoso fazendeiro, destinada ao cativeiro, nasceu Mariana crioula, empatido alferes, Vassouras, Rio de Janeiro. Ô nanaê, naná. A voz de Mariana crioula, ninguém consegue calar. Em versos, onde Mariana morava e o que pensava. Nos ditos da história um nome, Manuel Francisco Xavier. Escravocrata, então como os tantos, enriqueceu nas lavouras de café. Dono de muitos homens escravizados e das chibatas e de infinitos nadas de nada sequer. Na casa grande na fazenda, Mariana crioula morava. Para a patroa Francisco Elisa, sem descanso ela trabalhava. Era pretinha de estimação, costureira, uma doçura de menina, escrava. Com o escravo José, Mariana era casada. Encontro marcado na vida de submissão açoitada. Mas seu coração passarinho dizia a que ela veio destinada. Mudos pensamentos livres escorregaram da sua razão, alçaram voos e pousaram no lamaçal da escravidão, nas fazendas do seu patrão. Para mudar a realidade tão desumana de servidão, Mariana semeou um segredo, palavras e sonhos de libertação, mas precisava de um aliado de confiança para a missão. Mariana crioula e seus ideais e o seu companheiro, Manuel Congo. Seus ideais de boca em boca espalharam-se na imensidão, encontrando porto seguro nos pensamentos de solidão do nosso homem líder negro escravizado, Manuel Congo, que era propriedade do seu patrão. Apesar de pensarem que os homens escravizados não eram inteligentes, Manuel Congo era um negro forte, era um ferreiro excelente, sagaz como Mariana, tenaz, tinhoso e valente. Todo ser vivo é divindade. Manuel Congo e Mariana crioula, com cautela e sagaz habilidade, a voz da escuridão emudeciam ao levar a luz da liberdade às senzalas e aos cafezais. As fazendas Santa Teresa, Maravilha e Freguesia eram do Manuel Francisco, onde essa história se inicia. Trabalho na ponta do chicote e ai daquele que se atrevia a desobedecer às ordens, no tronco morreria. Todos os dias nas fazendas acontecia um monte de atrocidade. Na aristocracia prevalecia a palavra lucratividade e o escravo era mercadoria. Para eles não era gente de verdade. Ano em que tudo começou, a rebelião, Manuel Congo e Mariana crioula. 1838, ano de prisão e libertação. Mariana crioula e Manuel Congo e a resistência e a escravidão. Um dia, um escravo chamado Camilo Sapateiro, por uma escrava se apaixonou por inteiro e ao encontro dela foi mais que ligeiro, surpreendido por um capataz. Foi morto, era o fim da paz. Ô Nanaí, ô Nanaí, Naná, a voz de Mariana crioula, ninguém consegue calar. Mariana crioula e Manuel Congo e todos os homens escravizados souberam do acontecido. Na fazenda foi o maior fuziê.
Indignação, revolta, rebuliço. A morte de Camilo Sapateiro acendeu um desejo de sabor antigo. Feito fagulhas de fogo, a notícia se espalhou. Em cada canto da mata, a fuga se determinou. Cada homem escravizado que sabia, a sua trouxa logo arrumou. E no meio da noite fugiram, rumo ao quilombo sonhado, mulheres, velhos e crianças, e de tudo um punhado, alimentos, facões e armas, e um plano determinado. Por Mariana e Manuel Congo, líderes do nosso povo escravizado. Em versos, a fuga. Caminharam toda a noite pelas sendas da Mata Manto. Os homens escravizados já sonhavam com um refúgio, com um recanto, um lugar para viver feito gente, sem cativeiro, dor e pranto. E ao chegarem lá no alto, no quilombo tão esperado, a rainha Mariana Crioula brada seu ideal abafado ao lado de Manuel Congo. Mas quando a felicidade é muita, o pensamento fica desconfiado. Francisco Xavier jamais perdoaria seu patrimônio tão valorizado. Quando soube da fuga, o ódio mandou o recado. Chamou a Guarda Nacional para ajudá-lo na caçada. Rumo à mata seguiram, seria decidido na pólvora a liberdade ameaçada e, se preciso, exterminada. E assim aconteceu. Manuel Congo incitou o ataque. Mariana Crioula mandou atirar. A crueldade e a violência silenciaram aquele lugar. Depois da luta lá no quilombo entre a Guarda Nacional e os homens escravizados liderados por Mariana Crioula e Manuel Congo, deixaram muitos homens escravizados vivos para servirem de exemplo. Como líder Manuel Congo, condenação, pena de morte, enforcado sem sepultamento. O julgamento de Mariana Crioula causou furor, foi diferente. Quanto mais apanhava, resistia, gritava enlouquecida no repente, teimosa mulher Mariana Torrente. Morrer sim, entregar não. A rainha da revolta fez desse gesto penitência. Ao ser interrogada, alegou ser induzida. Consciência, a razão insana talvez gritou como estratégia de sobrevivência. A proprietária fez o pedido. Mariana Crioula foi absolvida. Junto com ela, várias mulheres. O direito às migalhas, mas pelo menos a vida. Assistiu ainda que obrigada à execução de Manuel Congo, seu companheiro de jornada. E o fim da história de Mariana Crioula. Mariana Crioula retornou à fazenda. O que será que aconteceu? Os fatos em ferros ficam. Modelo de luta legítima, Mariana Crioula torna-se força e inspiração para as mulheres negras contra o preconceito, o racismo e a opressão. A resistência de Mariana Crioula jamais será esquecida. As tranças da agonia não estancam essa ferida. E a sua história hoje vive, onde pulsa o sonho vida. Ao sublime som do tambor. Ô nanaê, naná. Ô nanaê, naná. A voz de Mariana Crioula. Ninguém pode calar. Salve Mariana. Gratidão.
vou contar para vocês uma história não em prosa, porque sem prosa já é muito interessante e bonita. Imagine em versos. Vou contar para vocês agora a história de Manuel Congo, daqui de Vassouras, porque toda terra é única, é chão batido, é sol fulgente. E Vassouras é uma terra que sorri aos seus encantos, bem na cintura dos olhos da gente. Saberes plurais e singulares deixam a marca do diferente. Então, dê-me licença, meu povo, contarei uma história pequenina da cidade de Vassouras, ainda menina. É dura, dolorosa e tinhosa de fatos para que você reflita. Foi nos tempos das lavouras, da chibata maldita. 6 de setembro a data, o meu verso sacode o pandeiro. Eu canto o brado do meu povo, salve o homem guerreiro. Manuel Congo, herói negro, africano, pássaro brasileiro. Manuel Congo, batuque na terra, batuque no céu, batuque na terra, batuque no céu. Manuel Congo entrou para a história do Brasil como líder da maior rebelião dos homens escravizados do Vale do Paraíba, do regime escravocrata. Fez tremer os alicerces, a razão, nas terras de café daqui dessa região. 1838, em Partido Alferes, para bem dizer, Manuel Congo abriu as feridas das repugnâncias das elites do poder. Da mãe África ele foi arrancado, se lá era ruim, aqui era um difícil sofrer. Ele era um negro forte e habilidoso, o ofício de ferreiro exercia, mas não era tão diferente do cativeiro que submergia. A senzala, a morte, a ponta do chicote era o que existia. A sociedade brasileira oitocentista, indiferente à violência, ao grilhão. Tudo era comum, o tronco, a canga, a chibata, a prisão. A arma do poder era bater e a do homem escravizado morrer de exaustão. O importante era a moeda e a dor para servir de lição. Enquanto isso, o escravocrata cada vez mais enriquecia, se orgulhava do ouro de sangue que do suor escravo adquiria. Nas grandiosas fazendas de café, o fazendeiro jamais imaginaria que com asas de liberdade todo homem escravizado já nascia. Manuel Congo, em Vassouras, terra promissora do café, morava na fazenda do poderoso Manuel Francisco Xavier. O sofrimento e o ideal era o que o mantinha firme e de pé. E diante de tanta injustiça, Manuel Congo veio a se rebelar. A morte de Camilo Sapateiro foi fagulha a se alastrar. Companheiro assassinado, ele não teve como se conformar. Companheiro de cativeiro, morto de forma cruel e vil, foi lenha pra fogueira e com seu povo se reuniu. Liderou a fuga dos escravos, a maior revolta desse Brasil. E Manuel Congo, para liderar, como a grande mulher contava, a escrava Mariana Crioula, que na casa do seu patrão morava, mucama costureira brasileira, que pelo seu povo ela não se calava. Mesmo no silêncio da docilidade, uma guerreira ali se alimentava. Francisca Elisa Xavier, sua patroa, a tinha como a pretinha de estimação. Era escrava de confiança, casada com o escravo José, e sua missão vivia na casa grande com privilégios e com um quê cravado no coração. Sonhava ser Mariana livre e o ideal de Manuel Congo ao lado. Ele seria o Marte da insurreição e seu destino estava marcado. A fuga, a rebelião, o quilombo, a luz do seu povo escravizado.
Com cautela, Manuel Congo muitos escravos juntou, homens, mulheres e crianças e velhos, e muitos outros libertou. Armamentos, mantimentos, tudo o que ele podia levou. E a notícia da fuga correu no rastro da pólvora. Escravos de outras fazendas fugiram sem demora. Viver livre, sem nada temer. Morrer é preciso, eis a hora. E pelos rios, pelas matas, pés seguiram machucados. No quilombo, Manuel Congo, como rei, foi coroado, ao lado da rainha Mariana Crioula, que dizia em tom agraciado: morrer sim, entregar-se nunca, para ser escravizado. Mas Manuel Congo já guardava, pela caçada da tirania, o império ia atrás sem piedade, tamanha vergonha não engoliria, pois negros maltrapilhos afrontaram a aristocracia. E assim seu senhor o que fez? Chamou a Guarda Nacional, o governo enviou o exército para o massacre brutal. E assim o sangue escorre pelo fim da escravidão. Muitos escravos lutaram, alguns ficaram pelo chão. E a luta pela liberdade, meu povo, nunca foi em vão. Mariana Crioula conseguiu ser poupada da morte. Não sei se para ela viver foi boa sorte. É preciso ser árvore, ter raiz forte. Manuel Congo foi emborcado pelas leis do dominador. Assim escreve a história, sem a voz do opressor, o verso jamais esquecerá tamanha crueldade e horror. A negritude do pulsar, o pulsar da liberdade, o pulsar da identidade, o direito de ser gente. Manuel Congo, idealizador da liberdade do seu povo. Manuel Congo, batuque na terra, batuque no céu. Batuque na terra, batuque no céu. Salve. Gratidão. Peraí. Eu vou terminar de tomar meu café aqui para falar sobre o café. Roda a vinheta. As incríveis histórias do Vale do Paraíba. Episódio de hoje. Vai um cafezinho aí? Ah, o café. Que delícia tomar um cafezinho quente, né? Mas cada grão desse tem cada história bacana. O café surge na Etiópia. Conta a lenda que pastores observavam que as cabras, elas comiam o fruto do café e ficavam doidonas. Ficavam muito excitadas. Imagina, cabra doidona. Sai, você tá indo pra onde, moça? Nada, Fala. Conta, não vou falar. Eu quero saber, eu sou curiosa, moça. Você tá possuída. Agora não vai pra lugar nenhum. Ai. Será que isso foi, assim, alguma lição pra você? Eu nunca mais tomo leite de cabra. O café surge na Etiópia, mas já ele se espalha no Iêmen, que já é na Arábia. Existem duas versões para a chegada do café na Europa. A primeira versão é que existe um cerco em Viena em 1570 do Império Otomano e que um dos moradores de Viena consegue furar o cerco, pede ajuda. Aí os romanos, o Sacro Império Romano, conseguem levantar esse cerco. E na fuga eles deixam várias sacas de café. A segunda versão, que de repente pode ser a mais verossímil, com a queda de Constantinopla, todo o mercado passou a ser através de Veneza e que o café chegou na Europa em Veneza. A primeira cafeteria no mundo surge na Inglaterra em 1652. O café era considerado uma bebida maometana. Cristão não podia beber café. Somente quando o Papa Clemente VIII prova o café e aprova, mas os cristãos começaram a tomar café. O café chega no Brasil através do Pará, um tenente chamado Francisco Palheta. Ele disse que ele namorava, era amante da mulher do governador da Guiana Francesa. E que as sementes vinham escondidas na calcinha dela. Ouviu isso, Batman? Ouvi. Caraca, maluco. Os historiadores não gostam muito dessa história, não. Mas quer saber? Eu adoro essa história. Como diz o
como diz o Indiana Jones, se você quer a verdade, vai estudar filosofia. História lida com fatos. O café foi roubado da coroa francesa, que, por outro lado, foi roubado do Suriname. Suriname? Como assim, Sr. Spock? Negativo, capitão, chamava-se Guiana Holandesa. O Sr. Spock tem razão. Só passou a se chamar Suriname depois de 1975. E o que é que a gente faz com esse idiota? Taca fogo nele. Então o café chega no Rio de Janeiro através de um juiz chamado Castelo Branco, que ele endossa as músicas com Dom Justiniano, que começa a plantar nos conventos barbadinhos, ali onde é no Rio de Janeiro, na Evaristo da Veiga. Um padre chamado Padre Couto começa a plantar esses cafés na Serra da Medanha. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, a Serra da Medanha é aquela região de Campo Grande. Um padre chamado Henrique José de Carvalho, claro que tinha que ser um Carvalho, né? Quem é de Resende vai entender essa piadinha. Traz as primeiras mudas para Resende. Em 1801, em Resende já tinha um registro em cartório de compra e venda de escravos e compra e venda de café. Tudo era Resende. Vassouras, Barra do Piraí, Barra Mansa, São João Marcos. São João Marcos tem uma história incrível. São João Marcos vai ter um episódio aqui. Resende, nessa época, se tinha, sei lá, 4 mil habitantes, São João Marcos tinha 14 mil habitantes. Eram 5 mil escravos. O segundo maior proprietário de escravos do Brasil, que era o Major Breves, é de São João Marcos. Ele tinha várias fazendas, inclusive a Fazenda da Grama, que é outra história bacana que não vamos contar. Em Resende nós tivemos a nossa rainha do café, a Maria Benedita. Nessa época, dinheiro não significava inteligência não significava cultura, eram todos muito ignorantes. Pra você ter uma ideia, o pai da Maria Benedita, portanto, um cara rico, né, maiores plantadores de café, o nome dele era Manuel Carimbo, porque ele não sabia assinar o nome, tinha um carimbo. Você vê como é que se constrói uma nação, né? Em 1922, quando o Brasil é proclamada a independência... Mestre, terei eu ouvido bem? Ele disse 1922? Gafanhoto, infelizmente temo que sim. Eu vou ali me matar e já volto, mestre. 90% da população americana era alfabetizada, inclusive os escravos, para poderem ler a Bíblia. Aqui no Brasil, 90% da população brasileira era analfabeta, inclusive os mais ricos. Tanto que você vê a história do Manuel Carimbo. A primeira escola pública do Brasil é criada por Dom Pedro II, Dom Pedro I. Então, a dona Maria Benedita, por exemplo, era uma mulher incrível, cara. Ela que trouxe o primeiro sorvete para Resende, ela que trouxe. Ela criou uma banda de escravos fluminenses e um maestro negro vindo de Bananal. Então, essa coisa do café, o café ajudou muito, por exemplo, as cidades cresceram através do café, porque se torna um comércio forte, surgem pousadas, surgem restaurantes. Então, o segundo reinado todo foi sustentado pelo café. Um médico, um cientista chamado Luiz Pereira Barreto, morava em Jacareí, e a família Pereira Barreto era uma das maiores plantadoras de café aqui na região. Ele descobre terras novas ali no oeste paulista, Ribeirão Preto, Escravinhos, e aí os Pereira Barreto conseguem 5 mudas de café e levam para essa região. Essa muda é desenvolvida a partir do café Libéria, e aí surge o café Bourbon. Eles levam o café para aquela região, que conta uma terra roxa, maravilhosa, rica, e até 1950 foi praticamente o que sustentou aquela região, foi o café. E aí o café, com a decadência, eu já falamos sobre isso no episódio anterior. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. O segundo reinado foi todo ele sustentado pelo café. E onde se vê café, onde se vê a história do café, se vê a história da escravidão. A escravidão durou 350 anos. A escravidão foram mais de 5 milhões de escravizados. Os primeiros imigrantes italianos só começam a vir para o Brasil em 1840, ali na fazenda do senador Vergueiro. Então veja que história triste que o café também nos traz para a nossa lembrança. Então, gente, cada vez que você tomar um cafezinho,
você vai no meu canal, curte, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreve, aciona o sininho e toma um cafezinho. O que você acabou de ouvir faz parte de uma pesquisa em várias fontes, historiadores, prefeituras. A história oral é ao mesmo tempo fonte de informação e produto historiográfico. Se você gostou, pesquise. Vá visitar essas cidades.